Quero estar lendo uma palavra para os irmãos que se encontra lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 11, e o verso 17 esse aqui. Amém? Sei que é uma palavra bastante conhecida, mas é o que o Senhor tem ministrado em meu coração durante alguns tempos, e eu creio que ele serve para a igreja nos dias de hoje. Eu creio que o Senhor está querendo falar conosco, não só como o corpo de Cristo, mas no geral, onde a gente precisa viver a palavra do Senhor. Amém? A palavra do Senhor fala assim: ora, nisso eu vos declaro, não vos louvo porque não vos congregais para o melhor, mas para o pior. Porque o primeiro de tudo, quando vos ajuntais na igreja, ouço que há divisões entre vós, e em partes eu acredito, porque também é necessário haver heresias entre vós, para que os que são aprovados se manifestem entre vós. Portanto, quando vos ajuntais em um lugar, isto não é para comer a ceia do Senhor, porque ao comer, cada um toma antes do outro a sua própria ceia, e um tem fome e o outro está embriagado. Não tendes porventura casas para comer e para beber? Ou desprezai a igreja de Deus e envergonhais aos que não têm? O que vos direi? Devo louvar-vos? Eu não vos louvo, porque eu recebi do Senhor o que também vos entregueis, que o Senhor Jesus, na mesma noite em que ele foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça, ele o partiu e disse: tomai e comei isto. Isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Amém? Que é uma palavra muito conhecida dos irmãos, onde eu creio que já foi ministrado, acho que no domingo agora, ou um domingo antes, que fala sobre a ceia do Senhor. Mas hoje o Espírito Santo ele não veio me falar sobre a ceia do Senhor. Ele veio trazer a mim a questão que é nós estarmos à mesa do Senhor. Eu creio que nessa noite a mesa do Senhor ela está posta aqui para mim e para você. Basta nós estarmos sensíveis à voz do Senhor, e nós estamos com o nosso coração grato ao Senhor por tudo que Ele tem feito nessas vidas. Eu creio que quando a gente fala sobre a mesa do Senhor, quando a mesa está posta, a mesa do Senhor ela está posta, muitas das vezes nós não queremos sentar à mesa do Senhor, porque quando nós vamos sentar à mesa do Senhor, a gente sabe que a gente vai ter que ter um alinhamento com o Senhor, porque não tem como a gente sentar à mesa e só comer. A gente precisa sentar à mesa e muitas das vezes a gente tem que partilhar com os nossos irmãos. E quando eu fui convidado para ministrar sobre essa na igreja, eu estava no momento onde nós tínhamos acabado de almoçar, e eu vou ali para o meu carro, eu sento, às vezes eu fico ali um pouco descansando, às vezes eu fico conversando com o Wagner sobre a palavra do Senhor, o que Deus tem falado sobre a vida dele, o que Deus tem falado sobre a igreja. Eu creio que quando nós começamos a conversar desta forma, eu creio que a mesa do Senhor está sendo posta ali. E quando eu falo de comer e beber, para nós crentes, a gente já coloca assim: o nosso crente só pensa em comer. Falou, quando o crente vai se reunir, o crente vai comer. Mas eu não quero falar sobre o alimento que vai nos saciar a nossa carne. Eu quero falar para vocês nessa noite que o alimento que o Senhor tem para nós é um alimento espiritual. E quando a gente vai tratar de mesa, a gente precisa entender que a mesa, ela é um princípio do reino. Não tem como a gente tratar a mesa
e não trazer o reino para nós. E quando nós estamos sentados à mesa, esse sentar à mesa é um fundamento do reino de Deus. O significado da mesa para nós hoje como cristãos, a mesa ela traz comunhão, ela traz relacionamento e ela traz intimidade. E nessas três coisas, se a gente parar para pensar, muitas das vezes a gente vem para o culto e vai embora para casa e não tem um momento de comunhão. E o Senhor tem me pegado uns tempos que a gente precisa ter esse momento de comunhão. Não é só vir no culto e pós-culto, e pós-culto, e pós-culto. Tem hora que eu fico ali na igreja onde eu estou ali, onde eu congrego, na igreja de Macedônia, a tomada passa e vai embora, muitas vezes nós estamos ali ainda conversando. A questão não é a gente ficar conversando ali, a questão é que a mesa está posta. E muitas das vezes as pessoas ficam olhando e falam, nossa, pessoal, aqueles clientes acabaram de sair do culto, de ir embora para casa, mas estão ali. Mas é que nós, pelo menos eu, da minha parte, eu penso assim que quando a gente está no momento de comunhão, a gente não quer sair da presença. A gente quer se alimentar. E quando eu fico conversando com os irmãos ali, eu vejo que a gente vai criando essa comunhão entre nós, irmãos, porque a semana é corrida. A gente acorda cedo, volta de tarde para casa e vai embora, vem para o culto e vai embora e fica nessa correria. Só que o Senhor ele quer nos ensinar que a gente precisa ter comunhão um com os outros. Não tem como a gente sentar à mesa e não estar em comunhão. E o relacionamento. Quando você está em uma mesa, você vai ter um relacionamento mais profundo. Você vai ter um relacionamento ao ponto de você criar uma intimidade com o Senhor, uma intimidade com quem você está à mesa. Porque eu sei que você não vai chamar qualquer um para sentar à sua mesa. Você vai chamar pessoas a qual você quer bem. Então, é difícil eu pegar, chamar um estranho para vir entrar na minha casa e sentar na minha mesa. Então, quando a gente trata de mesa, a gente vai chamar pessoas a qual nós nos relacionamos, a qual nós pegamos o nosso relacionamento, a gente vê que a gente quer ter mais relacionamento. E quando se trata de mesa, o relacionamento ela tem que existir sobre as nossas vidas. Porque quando a gente está sentado à mesa, a gente vai se relacionando, a gente vai criando uma intimidade com os outros, ao ponto de que quando os nossos irmãos que está sentado à mesa, quando a gente senta à mesa, ele não fica nem mais alto e nem mais baixo. A gente senta e a gente fica meio que igual, um olhando para o outro. Então não tem como a gente ficar desviando o nosso olhar. Quando a gente senta na mesa, a gente pega, começa a olhar olho no olho. A gente começa a criar uma intimidade ao ponto de nós conhecermos aos nossos irmãos, que quando ele não estiver bem, a gente vai olhar para a pessoa e falar assim, não, ele não está bem. A gente vai olhar para a pessoa, ele não está legal. A gente precisa fazer algo, ou a gente precisa orar pela vida dele porque ele não está bem. E isso é consequência do que nós vamos estar fazendo durante os nossos dias de hoje. É a comunhão, é o nosso relacionamento, é a nossa intimidade. E o Senhor tem me levado a ficar pensando o quão nós temos sido falhos na parte de comunhão. Por quê? Porque todo mundo está pensando em si. E hoje o Senhor quer nos alinhar na parte do que nós precisamos viver o reino do Senhor Jesus. Não tem como nós vivemos o reino do Senhor Jesus se nós não tivermos em comunhão com os nossos irmãos. Não tem como nós viver o reino do Senhor Jesus se nós não tivermos intimidade com o Senhor. Porque quando nós temos intimidade com o Senhor, quando a nossa busca está no Senhor, nós estamos nos alimentando do Senhor, nós sempre vamos ter algo para servir à mesa. Independente das diferenças que nós temos um do outro, os nossos pensamentos eles não são iguais. Nós não somos iguais. O Senhor ele fez nós totalmente diferentes.
Mas nós precisamos entender que para a gente habitar no reino do Senhor Jesus, nós temos que viver em comunhão com nossos irmãos. Nós temos que ter um relacionamento bom com os nossos irmãos. E nós, como igreja, nós precisamos entender que a comunhão, ela nos torna dessa forma. Se a gente parar para pensar lá em Atos, no capítulo 2, no verso 42 a 47, a igreja primitiva daquele tempo, ela vivia em comunhão, ela vivia em união, em favor do reino. Vamos lá ler em Atos capítulo 2, no verso 7. A palavra do Senhor diz assim: E eles continuaram firmemente na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E sobreveio o temor a toda a alma, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos e tinham todas as coisas em comum. E vendiam as suas propriedades e bens e repartiam com todos os homens, conforme cada homem necessitava. E eles, perseverando diariamente em comum acordo no templo, partindo o pão de casa em casa, comiam o seu alimento com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e tendo o favor de todo o povo. E o Senhor acrescentava diariamente à igreja os que estavam sendo salvos. Se a gente parar para pensar na igreja no tempo de Atos dos Apóstolos, Paulo quer nos ensinar que a igreja ela precisa estar em comunhão. Não é só no culto, não é só num culto. A igreja precisa estar em comunhão em todos os lugares, em todos os propósitos da igreja. Porque quando a gente está em obediência à palavra do Senhor, a gente está em concordância com a nossa liderança. Você pode ter certeza, meus amados, que quando a gente está em obediência ao Senhor, a gente está em obediência à nossa liderança, a gente está em comunhão, a gente está partindo o pão e a gente está comendo junto, sentado à mesa. O Senhor, Ele se alegra disso. O Senhor, Ele tem prazer em ver os seus filhos sentados à mesa. E quando a gente vai falar sobre a mesa, a gente senta à mesa, a gente pode conhecer verdadeiramente os corações das pessoas. Porque é difícil você conhecer alguém que você só vem aqui, senta num banco ali, o outro senta para cá, acabou o culto, cada um vai embora. Tchau. Até hoje é quinta, tem só domingo, né, pastora? Então, imagina, hoje é quinta-feira. A pessoa hoje sentou aqui no domingo, a outra sentou lá, viu só, Pai do Senhor, tchau, bora. E eu fico me perguntando, qual é a comunhão que essas pessoas têm? A comunhão só de culto após culto. E o Senhor Ele quer nos trazer que a gente precisa criar o hábito de ter a comunhão fora culto. Fora pós-culto e pós-culto. Isso é a mesa do Senhor. Muitas das vezes a gente fala de mesa do Senhor, a gente só pensa em comida. Ou só pensa em falar coisa que não é útil. Mas eu creio que quando a gente está à mesa do Senhor, corações são revelados. Nós somos curados através quando nós sentamos à mesa. Porque quando nós sentamos à mesa, o nosso coração, quando a gente sente a confiança, a gente tem a intimidade com outras pessoas, a gente vai se abrir no nosso coração. E quando a gente abre o nosso coração, algo que muitas das vezes está machucando, a gente vai acabar falando com essa pessoa, a gente vai acabar confiando nessa pessoa ao ponto de que ela pegar assim, não. Hoje em dia, eu creio que já não é mais assim, eu espero que não seja. Aqui eu creio que não é o caso. Mas hoje em dia as pessoas têm o costume de pegar e se abrir só para o pastor, né, pastora? Pastor com a pastora que tem que aguentar os membros da igreja. A palavra do Senhor fala assim que não precisa ser só os pastores para ser ouvido. Você pode compartilhar algo com o seu irmão. Porque quando você está tendo um relacionamento
com o seu irmão de comunhão, você chega a um ponto que você vai se abrir ao ponto para ele, que você vai confiar algo para ele, ele vai entender o que você está passando, e você também, muitas das vezes, você vai dar a liberdade para ele poder se abrir com você. E a mesa, quando se fala de mesa, você já vai pensar na sua família. Você vai sentar com os seus filhos, com a sua esposa e com os filhos que estão ali, ou com algum convidado. E não é, a gente tem que fazer isso com os nossos filhos, temos que fazer isso. É obrigação dos pais, é obrigação das mães, sentarem com os seus filhos à mesa, partilharem do alimento sólido, mas também é o essencial, a palavra do Senhor Jesus. Porque não tem como nós sentarmos à mesa e nós não compartilharmos da palavra do Senhor. Porque quando nós compartilhamos da palavra do Senhor Jesus, ali o Senhor, Ele vê com o nosso coração grato a Ele, pelo que o Senhor tem dado sobre a nossa mesa. E somos edificados na mesa. Eu falo que quando eu estou numa rodinha de pessoas, dos irmãos da igreja, às vezes eu falo um pouquinho, mas eu fico só me alimentando. Esse aqui é o guloso dos crentes. Fico só alimentando, buscando me alimentar. Porque é prazeroso quando a gente pega e senta para ouvir. Às vezes as pessoas têm algo querendo nos oferecer, e muitas das vezes nós queremos só dar. E o Senhor me ensinou que nem sempre a gente tem que dar. A gente tem que aprender a receber. E quando a gente está à mesa, a gente é edificado. Porque eu creio que quando você está falando do amor de Deus, muitas das vezes as pessoas que estão ali do lado ao seu redor, sentado com você à mesa, a gente pode parecer que a gente está falando algo que não está fazendo sentido, mas às vezes lá dentro dela está transformando uma chave dentro dela que ela precisava ouvir. Só que muitas das vezes nós não damos a liberdade para ela, porque nós não temos um relacionamento com ela. E dentro da igreja é muito fácil a gente ter o nosso grupinho. Um grupinho daqui, um grupinho dali e um grupinho dali. Mas o Senhor, Ele não quer isso. O Senhor, Ele quer uma mesa grande. Ele quer uma mesa espaçosa para que os filhos dele venham se sentar à mesa. Cheguei em casa na correria do serviço, cheguei 6h30, quase 6h30 em casa. Falei, amor, vou tomar um banho e vou orar. E ali o Senhor eu orando e eu lendo um pouco mais da palavra, buscando a presença do Senhor sobre a mesa. Quando a gente senta à mesa, a gente tem que estar ciente que nós, como cristãos, nós temos dois tipos de mesa. A mesa que o Senhor nos oferece e a mesa que Satanás nos oferece. Porque não adianta eu vir aqui e falar só do Senhor Jesus. A gente sabe que é tudo sobre Ele, tudo é por Ele. Mas Satanás está ali, pronto para servir um prato maravilhoso, um prato a qual você vai degustar e muitas das vezes você vai querer mais. Mas a mesa do Senhor está posta e a gente tem que fazer as nossas escolhas. E o Senhor me questionava assim: qual tem sido a sua mesa? Daí eu fiquei pensando, mas Senhor, a minha mesa está na tua presença, está em comunhão com os meus irmãos, está tendo um relacionamento com os meus irmãos como um todo. Daí ele falou assim: pois bem, meu filho, só que muitos dos meus filhos estão escolhendo a mesa errada. Porque quando o Senhor Ele nos chama para sentar à mesa, você pode ter certeza, meus irmãos, o nosso Pai, quando Ele nos chama para sentar à mesa, Ele tem algo maravilhoso para nos entregar.
Só que não pense que vai ser só comida boa. Quando a gente senta à mesa para o Senhor, Ele quer trazer um alinhamento para a igreja do Senhor Jesus. Ele quer trazer um alinhamento, mas muitas das vezes nós fugimos do alinhamento do Senhor Jesus. Nós não aceitamos a correção do Senhor Jesus. Muitas das vezes nós pensamos, Senhor, mas eu não quero comer isso. Eu quero comer a picanha. Eu não quero comer um ovo frito. Só que o Senhor vem nos ensinar que nós precisamos comer o ovo frito, para que lá na frente você possa ter algo melhor para você oferecer para o seu irmão. Porque eu creio que tem bastante gente ali fora que precisa comer esse ovo frito que muitas das vezes você está recusando. E se a gente parar para pensar, quantos de nossos irmãos estão ali fora querendo sentar à mesa, mas eles não têm o relacionamento, porque muitas das vezes nós não damos a brecha para ele poder entrar e sentar à mesa. Muitas das vezes nós excluímos ele da mesa. O rei Davi, quando ele tomou posse do seu reinado, ele tinha feito uma promessa para Jonatas, que ele ia trazer o filho dele para sentar à mesa, para ele não se esquecer de alimentar o filho de Jonatas, Mefibosete. E ali eu creio que quando Davi ele mandou chamar Mefibosete para sentar à mesa, eu creio que quando Mefibosete sentou na mesa, virou uma chave dentro dele e falou assim: algo está sendo mudado sobre a minha vida. Eu estou recuperando aquilo que foi me tirado. Porque se a gente olhar pela história, Mefibosete ele não teve culpa. Se a gente olhar a história lendo a palavra do Senhor Jesus, você vai olhar lá que ele ficou com problemas na perna, porque a sua babá derrubou ele no chão. E por causa desse acontecimento, ele foi jogado num canto e foi esquecido. Mas eu quero falar para você que nessa noite, que muitas das vezes você acha que pessoas estão esquecidas, você precisa trazer ela para sentar à mesa, para elas poderem se alimentar do mesmo alimento que você alimenta. Elas precisam ser alimentadas da palavra do Senhor, para que venha a haver transformação, para que venha a haver curas, para que venha a haver corações revelados, para que elas venham ser alinhados com a vontade do Senhor Jesus. E a gente fica pensando na mesa do Senhor Jesus, aonde muitas das vezes, como foi falado aqui, às vezes a gente só vem aqui no culto para pedir ao Senhor Jesus, para pedir ao nosso Pai aquilo que nós queremos. Mas como foi falado aqui nesse altar, nessa igreja, o Senhor Ele conhece a nossa necessidade. Ele conhece tudo que nós precisamos, Ele conhece. Mas Ele muitas das vezes Ele quer ouvir de nós que o nosso coração está grato a Ele pelo que Ele tem feito sobre as nossas vidas, pela mesa que Ele tem compartilhado conosco. E muitas das vezes a gente está recusando a mesa do Senhor. Nós estamos recusando a mesa do Senhor de várias formas e a gente não está percebendo isso, pastor. Hoje se a gente falar assim, vamos para a igreja, sentar à mesa, comer a palavra do Senhor Jesus, quase, vamos colocar assim, de 50% a 50%. Pessoas vão falar assim, hoje eu não vou porque eu estou cansado. Hoje eu não vou porque eu tenho um compromisso que eu não posso ir. E nessa noite o Senhor, Ele nos convida a sentar à mesa, para que nós venhamos ser alimentados por eles. O Senhor Ele nos convida a sentar à mesa para que nós venhamos transbordar da presença dEle. E hoje o Senhor te convida nessa noite para você sentar à mesa. Ele quer transbordar o seu copo. O Senhor Ele quer te encher nessa noite da presença dEle. Ele quer te encher nessa noite com um alimento que é a palavra dEle.
Ele quer te encher nessa noite. E a pergunta que eu faço nessa noite para nós que estamos aqui: será que nós estamos todos os dias das nossas vidas nos alimentando da mesa do Senhor Jesus? Ou nós estamos dando desculpa e não estamos nos alimentando? Porque muitas das vezes nós não queremos ser alinhados com o que o Senhor quer falar conosco. A mesa do Senhor é você estar em comunhão com o seu irmão, é você estar tendo um relacionamento com o seu irmão, é você estar tendo intimidade com o seu irmão. Não adianta eu falar para você que eu estou em comunhão com o meu irmão, sendo que eu não consigo muitas das vezes dar um pai do Senhor para ele, porque eu pego, viro as costas e vou embora correndo. Por quê? Porque eu penso no meu amanhã. A gente nem sabe se a gente vai estar vivo, se a gente vai deitar e vai acordar no outro dia. Muitas vezes nós esquecemos de pegar e compartilhar algo com o nosso irmão. Aí eu fiquei me perguntando: mas Senhor, por que eu fico só pensando no trabalho, ou penso em fazer tal coisa, mas eu nunca penso em sentar à mesa do Senhor para saber o que o Senhor tem para me alimentar? E quando ele falou desta forma comigo, eu peguei e falei: tá bom, Senhor, agora a partir de hoje eu não vou mais ser assim. Hoje, se você passar na frente da igreja minha de domingo, ou de terça-feira, ou de sexta-feira, você vai ver uns 4 ou 5 pessoas todos conversando ali. Tem um pastor que veio de fora visitar nossa igreja ali. Ele fala assim: viu, vocês não têm casa não? Eu falo assim: cara, minha casa está aqui, a minha mesa está aqui. Se a gente for parar para pensar de mesa, Jesus, ele amava estar à mesa. Porque Jesus, quando ele sentou com seus discípulos à mesa, não era o alimento que era maravilhoso que estava ali, era a presença dele que estava ali. Se a gente parar para pensar, quando Jesus sentou à mesa com os seus 12 discípulos, tinha 12 pessoas diferentes. E ali tinha um traidor. E ele não privou esse traidor de se alimentar da palavra dele. Ele não privou Judas de pegar e falar: não, Judas, você vai me trair daqui tantos dias, você não vai sentar à mesa comigo. Não. Jesus, ele falou: Judas, senta e se alimenta, porque o que eu tenho para te dar é algo bom. Independente do caráter de Judas, Jesus, ele não mudou. Ele não muda. Ele convida nós para sentar à mesa, mesmo nós sendo um pecador, mesmo nós muitas das vezes recusando ele, quase todas as vezes que nós estamos com o nosso corpo cansado, com os nossos compromissos já marcados. Jesus, ele não nos nega, ele sempre está nos convidando a sentar à mesa. Nessa noite eu quero encerrar com essa pergunta: se você está disposto a sentar à mesa do Senhor Jesus, se você está disposto a sentar à mesa do Senhor Jesus e deixar Ele encher a sua vida com aquilo que Ele quer para a sua vida. Não adianta você sentar à mesa e querer comer só o que você quer, porque é muito fácil eu sentar à mesa e escolher o que eu quero comer. Não é, pastora? Eu sentar à mesa e falar: não, eu quero comer só do bom e do melhor. Às vezes um jiló você não quer comer. Você vai ali e quer comer um bife acebolado, quer comer uma coisa, mas o jiló eu não quero. Mas o Senhor, ele veio com um jiló para nós, porque o Senhor, ele sabe que nós precisamos ser alimentados pelo jiló. Nessa noite o Senhor quer te convidar você a sentar à mesa, a sentar à mesa e deixar que Ele sirva o alimento para você. Ele quer te convidar para você sentar à mesa e deixar Ele transbordar o seu coração da presença dEle. Ele quer ter mais intimidade contigo. Não me entendam mal, eu não estou falando que vocês não têm intimidade com o Senhor, mas quando Ele te chama para a mesa, Ele quer ter intimidade um pouco a mais com você. Ele quer levar você a um alimento mais profundo, um alimento onde você é saciado pela palavra dele, só que você vai querer mais, porque é um alimento bom. Ele quer trazer você à mesa para que você venha ser curado nele. Ele quer trazer você à mesa para que você venha ser transformado nele. Não tem como você ser transformado pelo homem, não tem como você ser transformado pela pastora, pelo pastor, por mim, não tem como.
quem vai transformar a sua vida é só Jesus. E Ele quer convidar você a sentar à mesa, a você participar da mesa com Ele, com o alimento que Ele tem para você. Então fica aqui para você analisar qual tipo de alimento você tem se alimentado na mesa. Se é o alimento do Senhor Jesus, ou se é alimento que Satanás muitas vezes está dando para você. Eu creio que o Senhor ele quer fazer algo na cidade de Capão Bonito. Só que eu queria só orar ao Senhor, agradecendo por esse momento, por esse privilégio de estar ministrando a palavra do Senhor Jesus. Sei que aqui é uma responsabilidade muito grande. É o que eu falo para o Wagner, dependendo, ele fala assim, e aí, tá animado para pregar? De Wagner do céu, eu tô daquele jeito, com a barriga ruim, tremendo, porque a responsabilidade é muito grande, você subir no altar e você ministrar a palavra do Senhor Jesus. Porque se você não souber falar, você mata vidas. Ou você faz uma vida crescer, ou você acaba matando vidas. E a responsabilidade está aqui. É muito grande falar da palavra do Senhor Jesus. Por mais que Jesus seja simples, mas a responsabilidade é grande. Então eu agradeço aqui o privilégio de poder subir nesse altar, poder falar da palavra do Senhor Jesus, aquilo que o Senhor tem ministrado sobre o meu coração. Então eu quero convidar você, igreja, a se levantarem, para nós estarmos orando e já passar